Olá, começando mais um Falando de Saúde. O tema de hoje será ortodontia em crianças. Quando começar? O entrevistado, Dr. Fábio Maria. Dr. Fábio Maria, como vai? Tudo bem, Cláudia? E você? Tudo certo. Doutor, vamos falar então ortodontia em crianças. Quando começar? Tem uma data, sim, uma idade que se começa, que deve ou não começar? Na verdade, Cláudia, os pais ficam bastante em dúvida, me abordam bastante em relação a quando começar a levar a criança no ortodontista, ou até mesmo no dentista, né? Então, eu costumo dividir assim em duas partes. A odontologia, o cuidado, né, com a saúde bucal, começa desde o nascimento. Então, a gente tem daí a especialidade dos odontopediatras, que trabalham em conjunto, né, com a ortodontia, para orientar as mães, principalmente, que a higienização da criança começa já desde os primeiros dias de vida, com a higienização dos roletes gengivais. A criança não tem dente, mas já começa a ser condicionada, pode até ser feito com uma gazezinha mesmo, e começa então a fazer toda essa higienização dos roletes. Por volta dos 6 meses de vida, começa a ver os primeiros dentes, e isso se encerra mais ou menos com 30 meses, ou seja, 30 meses, 2 anos e meio, a criança já tem todos os seus 20 dentes de leite. Então, a parte de prevenção de odontopediatria, desde o nascimento até por volta dos 30, 36 meses, são 3 anos de idade. Sim. O ortodontista, eu gosto bastante de começar a controlar as crianças, mesmo que no visual, com avaliação clínica, acompanhamento visual da dentição, com 3 anos. Dos 3 aos 6 anos de idade, a gente pode fazer muito pouca coisa, porque a criança é muito pequenininha, você pode até detectar um problema ali, sim, de desenvolvimento dentário, maxilar, mas você só vai acompanhando clinicamente para começar a intervir diretamente com 6 anos. E dos 3 aos 6, uma ressalva que o ortodontista tem uma importância muito grande em detecção de problemas, por exemplo, respiratórios, que nós já abordamos uma outra entrevista em relação à respiração bucal. Então, com uma intervenção direta de aparelhos, eu gosto bastante de começar a fazer intervenções com 6 anos de idade, né, que é uma data bastante simbólica, Cláudia, porque com 6 anos, em média, as crianças começam a trocar os dentes. Exatamente. Então, ela tem toda a dentição de leite dela, decídua, com 3 anos de idade, dos 3 aos 6 aparentemente nada acontece. E aí com 6 anos começam as trocas, então a gente começa a detectar desvios, né, que não está indo bem. Além da parte respiratória, parte de vinda de dente, de troca, de dentes tortos, maxilares, né, em más posições, então a gente começa a interceptar os problemas para que ela chegue na adolescência praticamente com um caso bem solucionado. Doutor Fábio, então com que idade essa criança ela começa a fazer uso dos aparelhos ortodônticos? Então, nas trocas, as primeiras trocas dentárias de dentes de leite para dentes permanentes, por volta dos 6, 7 anos de idade, há uma certa diferença entre meninos e meninas, as meninas começam a trocar um pouco mais cedo. Então, o ortodontista é bem importante nessa, é um controle de trocas, né? Então, muitas vezes você vê se eles estão trocando numa sequência adequada, se eles estão tendo espaço. Às vezes os dentes sem espaço começam a nascer todos tortos por cima dos outros dentes, vira uma grande confusão. Então a gente entra ali como realmente um procedimento de gerenciar as trocas. Então com 6, 7 anos de idade, se há uma demanda para isso, porque é bem importante, Cláudia, dizer também que o fato da criança estar indo com 6, 7 anos de idade, os pais estarem levando as crianças para o ortodontista, não quer dizer que elas tenham que sair com o aparelho. Exatamente. Porque a gente vê muito má indicação de aparelho. Não é porque a criança está indo lá, tem que sair com o aparelho na boca. E às vezes elas chegam querendo, porque os amiguinhos da escola estão com o aparelho. E muitos usos são inadequados. Eu sou super contra isso. Ou seja, a indicação tem que ser muito precisa. O paciente só vai sair de aparelho se tiver uma necessidade eminente, né? Por quê? Porque se você usa um aparelho desnecessariamente, você vai cansar essa criança. Então os pais vão ter um gasto desnecessário, a criança vai ficar super cansada e quando você for precisar realmente usar, ela não vai ser teu parceiro, né? Então eu sou super a favor de tratamentos
preliminares, ou seja, por exemplo, o paciente não tem espaço, vamos expandir essa arcada. Resolveu? Dá alta. Está havendo uma troca inadequada, os dentes estão vindo em posições totalmente inadequadas, precisa se expandir, o paciente tem a língua projeta, tem uma interposição de língua, a gente vai interceptar isso, né? O problema é detectado, corrigido e há uma que a gente chama de alta parcial. O paciente não pode também ficar dos 6 aos 12 anos de aparelhos preliminares. Você vai fazer um tratamento definitivo dos 12 aos 14, você já não aguenta mais. Então, etapas prévias, curtas e certeiras. Fez-se a correção, dá-se a alta parcial, marca-se uma revisão anual, até se avaliar se ele vai realmente precisar de uma fase definitiva com os aparelhos fixos, né, tradicionais. Doutor, esta criança, ela usa um aparelho fixo ou móvel? Então, isso é bem importante, porque nas fases mais precoces, a gente acaba usando muitos aparelhos móveis, porque são aparelhos com forças mais suaves. A força que a gente chama de força intermitente, ou seja, você coloca o aparelho, ele está usando algumas horas o aparelho, ele vai tirar, vai escovar o dente, vai comer, vai jogar futebol, ele volta a colocar, isso tem uma certa eficiência. Só que tem um problema, a cooperação. Começa a virar um martírio para os pais. Põe o aparelho, cadê o aparelho? E o aparelho está lá corrigindo a gaveta, né? Então os aparelhos móveis são muito eficientes, mas deixam a gente um pouco dependentes da colaboração da criança. Então, muitas vezes eles são imprescindíveis pela suavidade, mas não são os mais eficientes. Então, sempre que a gente pode, mesmo em idades precoces, a gente opta por aparelhos fixos nas crianças, mas não os fixos tradicionais, que são os brackets. Aparelhos fixos, por exemplo, expansores fixos, bandas, grades para segurar a língua, arcos linguais, ou seja, alguns aparelhos que têm nomes técnicos, mas que são colados nos dentes das crianças e tem uma resolução super rápida. 6, 8 meses, resolve-se. Problemas que seriam corrigidos com 1 ano e meio, até 2 anos de aparelhos móveis por causa dessa necessidade de cooperação e essa administração que a criança tem em tirar e colocar e que são crianças, a gente não pode exigir muito também, mas que dificultam então essa resposta ao tratamento. Então, na verdade, a gente acaba usando os dois e aí vai medindo quanto a gente consegue ter de receptividade, de colaboração. E às vezes acontece de começar com móvel e ter que trocar por um fixo por falta de uso, né? Então a gente vai administrando isso, corrigiu-se, aí espera-se o momento oportuno para ver se vai fazer uma fase definitiva. Doutor, esta criança que faz uso desse aparelho, dos expansores aí, isto vai evitar com que na adolescência ela tenha que usar de fato o aparelho? Então, há muita discussão em relação a tratamento em uma fase ou em 2 fases ou 3 fases. Eu sou super favorável e adepto a um tratamento em 1, 2 ou 3 fases, dependendo da necessidade. Por quê? Por que fazer uma etapa com 7 anos, se com 12 ela não vai escapar de uma fase definitiva? Porque você está interceptando o problema, você está bloqueando o problema muito precocemente e você vai deixar, no mínimo, esse caso mais fácil, mais rápido, e a criança vai ter um ambiente bucal, dentário, de mastigação, de fonação mais adequado, né? Então você imagina uma criança que tem um problema fonético de fonação, a língua interposta, sons de fonação totalmente alterados, ela pode, por exemplo, sofrer bullying na escola. Sim. Cláudia. Então você, agindo precocemente, você também ambienta aquela criança para não ser muito diferente no ambiente escolar. Então as etapas preliminares são muito importantes, não só para evitarem problemas mais graves, mas que para deixá-los no futuro mais fáceis de serem corrigidos definitivamente. Então, normalmente elas não escapam. Precisa-se de uma fase definitiva, que é o aparelho tradicional do adolescente, né? Aquele sorriso metálico, mas com certeza os casos ficam mais fáceis e mais rápidos. Doutor, é muito importante também o apoio da família, né? Dos irmãos, dos pais e até mesmo dos parentes próximos, né? Para que essa criança faça tratamento e depois esse adolescente também, né? Não, sem dúvida. Então os pais têm uma importância única
né, de ver que alguma coisa não está legal, esteticamente, ou até mesmo em termos da parte de fonoaudiologia. Muitas crianças, muitos pais procuram a gente porque a criança começa a ficar incomodada. Os dentes muito abertos, muito dentuças, dentes muito para frente. E essas projeções, esses problemas que chamam muito atenção, levam a problemas psicossociais na escola, mas mais, Cláudia, assim, as crianças com os dentes muito projetados, por exemplo, são dentes que já sabidamente quebram mais. Porque eles estão muito para frente, então a gente brinca assim, que a criança muito dentuça é o para-choque, né? Então qualquer queda, uma batida na piscina, uma queda no parque, com bicicleta, com bola, as crianças ficam muito mais expostas à fratura de dente. Então assim, é todo um conjunto ali para deixar ela minimamente com uma estética melhor, uma função melhor, né? Então a gente intercepta precocemente para resolver isso e sabendo que vamos ter um caso mais fácil lá na frente. Doutor, que maravilha essa entrevista aí do doutor, né? São informações, né, que podem aí ajudar o ser humano a ter um sorriso melhor e viver, né, sem bullying, sem nada, né, doutor? Ah, não, sem dúvida. E assim, né, Cláudia, assim, os nossos pais, os nossos avós não tinham acesso tão fácil, né, à especialidade. Hoje isso assim, os especialistas estão por toda parte, né, profissionais super gabaritados, então os pais estão mais antenados com isso, levam as crianças, independentemente da classe social, para avaliação, para o tratamento precoce. Então, muitas vezes eles não tiveram oportunidade, fazem questão que os filhos tenham. Isso faz toda a diferença, né, em todo o sorriso, né? É o cartão postal, né? É o cartão de visitas de todo, né, ser humano, o sorriso, um belo sorriso. Então, quem consegue ter o acesso bem cedo, bem precocemente, com certeza vai ficar assim com um sorriso maravilhoso para toda a vida. Que maravilha. Doutor Fábio, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela entrevista, né? E que em breve a gente possa estar juntos novamente. Obrigado, Cláudia. Foi um prazer estar aqui de novo para falar com o público e espero uma nova oportunidade para a gente conversar de novo. Obrigada, doutor. Obrigado. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, quantas informações sobre a dentição da sua criança. Agenda uma consulta com o Dr. Fábio Maria. Obrigada pela sua companhia e até o próximo.